Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma edição do nosso editorial Quantum Docs. Aqui na Quantum Docs a gente fala sobre assuntos ligados à física quântica, espiritualidade, ufologia, fenômenos paranormais e todos esses assuntos que meio que fogem da caixinha e explodem a sua cabeça. Então seja bem-vindo e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, que é @QuantumDocs. E se quiser conhecer algum dos nossos trabalhos, nossos artigos, fazer algumas pesquisas, nós temos um site de estudos que é o estudos.quantumdocs.space. Seja bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do editorial Quantum Docs. E hoje, para variar, a gente vai falar um pouquinho sobre mecânica quântica. Sim, vamos falar de mecânica quântica só para variar um pouquinho do nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre todas essas questões relacionadas à natureza quântica. Mas o que é um fenômeno quântico, né? O que é toda essa mecânica quântica, essa física quântica que está relacionada sempre nos nossos assuntos aqui do Quantum Docs? Em primeiro lugar, saiba que a física quântica é a física que estuda coisas, que criam coisas como isso aqui. Ela cria, a física quântica cria celulares, computadores quânticos, aparatos quânticos, tudo que é ligado ao mundo quântico, ao mundo bem pequenininho, lá dos átomos, é o estudo subatômico das partículas subatômicas. E a partir disso, eles conseguem criar fórmulas maravilhosas. Vários cientistas quânticos criam fórmulas maravilhosas que criam aparelhos como esse, criam todos esses aparatos que fazem eu falar para vocês e fazem vocês me assistirem aqui no nosso canal. Tudo isso, de certa forma, é uma resolução quântica, uma física quântica. Aí, quando a gente estuda física quântica, a gente vai para o lado da mecânica quântica em si. A mecânica quântica já é essa mecânica quântica que tem a ver com assuntos ligados, daí sim, à física quântica da questão mais ligada à espiritualidade, ligada a fenômenos quânticos, ligada a fenômenos paranormais, quem sabe, ligada à mediunidade, ligada à energia, ligada à vibração. Tudo isso que Nikola Tesla já falava há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, né? Ele falava muito sobre essa questão de que se você quiser saber mais sobre mistérios do universo, estude mais sobre frequências, vibração e energia. Então ele sabia de tudo isso. E tudo isso, no final das contas, é física quântica e é mecânica quântica. Só que, lá nos anos 20, houve uma ruptura dos cientistas quânticos e dos cientistas da física clássica normal, porque os cientistas da física clássica normal não queriam estudar muito essas coisas da realidade última, que eles chamavam. A realidade última é essa questão de você estudar esses assuntos ligados à mecânica quântica, que, por final das contas, acaba chegando na questão se você estuda muitas questões ligadas à física quântica, você começa a chegar na questão do Deus e do amor. Aí como que um físico clássico vai falar de Deus e de amor dentro de uma física tradicional e dentro de uma academia? Aí fica meio estranho, né? Por isso que muitos físicos clássicos resolveram fazer essa ruptura e dizer: não queremos falar sobre essa realidade última, que é, no final das contas, esse estudo sobre a física quântica, mecânica quântica e tudo isso que está envolvido. Uma das questões mais malucas que existe da física quântica é saber que existem partículas que a gente chama de átomos microscópicos, que geralmente têm uns 17 nanômetros a média de tamanho deles, que são partículas que a gente já estudou na escolinha, a gente sabe, né? São partículas que têm um núcleo e que tem prótons e nêutrons, e daí em volta tem aquela bolinha que circunda o núcleo ali, que se chama elétron, que está na eletrosfera ali do núcleo do átomo. E esses estudos comprovaram que talvez os átomos sejam partículas estranhas, como
tudo é meio estranho dentro da física quântica. E chegaram à conclusão em que o átomo tem a capacidade de ser partícula e onda ao mesmo tempo. E isso foi muitas vezes questionado, foi muito refutado por vários cientistas, e no final das contas, um dia bateu lá bateu lá na porta do Einstein e falaram: e aí, Einstein, é ou não é? E o Einstein falou: tá certo, pior que é. O átomo é partícula e onda ao mesmo tempo. Mas o que isso quer dizer? Partícula é isso aqui, ó. Uma partícula de uma laranjinha. É uma partícula, só que ela é partícula e onda ao mesmo tempo. Onda, vamos falar assim, é como se fosse uma alma envolvida da laranjinha. Ela é a partícula e a alma dela está aqui junto com ela, que faz parte, é onda e partícula ao mesmo tempo. Se você tirar a parte partícula, fica a onda da alma, a alma, vamos dizer, da laranjinha aqui. E isso é partícula e onda ao mesmo tempo. Essa ideia de partícula e onda ao mesmo tempo partiu do Thomas Young em 1801, quando ele fez o experimento da dupla fenda, em que ele jogava um feixe de luz em uma fenda e batia na parede lá e refletia como se fosse partícula. E quando ele abria duas fendas, jogava o feixe de luz parecia que se transformava, sabe quando você joga a bolinha ou uma pedra na água, que ele faz várias ondinhas? Então essa representação de várias ondinhas batia lá na parede, o que significava ser onda, ou seja, tudo era partícula e onda ao mesmo tempo. É meio complicado entender esse experimento da dupla fenda, mas se você quiser, tem também esse videozinho exclusivo que eu mesmo fiz essa experiência aqui com um feixe de luz, um feixe de laser, igual essas luzinhas que estão ali atrás, são feixe de laser. Quando você joga em duas fendas, eles se transformam em onda, ou seja, os elétrons, os fótons, né? Os fótons e elétrons são partícula e onda ao mesmo tempo. Então, existe também a questão de vocês ter dentro do experimento da dupla fenda, que eles refutaram muito, daí fizeram várias experiências, refizeram esse experimento várias vezes. E muitos físicos não acreditaram e não acreditam até onde nessa experiência. Mas não tem como negar, é uma coisa... Quanto mais você nega, mais provado fica que existe o experimento da dupla fenda e que ele é real e que funciona e que tudo acaba sendo onda e partícula ao mesmo tempo. E existe nessa questão toda o tal do observador. Talvez você já tenha percebido o papel do observador, né, que é observar essa partícula. E essa partícula, quando você observa, você altera o comportamento dela, né? Então, isso tem muito a ver, tem muita conexão com a consciência da sua realidade. Se tudo no universo, e eu disse tudo, não tem tradução para tudo, se tudo no universo é composto por elétrons, então tudo tem um campo eletromagnético. E se tudo tem um campo eletromagnético, tudo vibra, tudo é energia e informação. Isso não tem como fugir. Tudo é energia e informação. E tudo que é energia e informação tem uma consciência, e essa consciência pode criar a sua realidade segundo a segundo. Queira ou não queira, goste ou não goste. Você agora está criando a sua realidade segundo a segundo. Por isso que você está conectado neste vídeo, ou também não. Quem não está assistindo esse vídeo não está conectado, e sua consciência não está criando a realidade desse momento, e não está conectada. Mas quem está criando a realidade de assistir esse vídeo e entender essas coisas um pouquinho, pelo menos. Então, essa questão do observador estar consciente, ou seja, eles quiseram dizer assim: se existe um universo observável, é porque a gente observa. Se a gente não observasse esse universo, ele não existiria. Ou seja, se a gente não observasse tudo ao nosso redor e cocriasse, nada existiria. Então tem que ter uma consciência que cria essa realidade. Criando essa realidade, você cria a tua realidade e cria também a realidade coletiva. Ou seja, você cria a sua realidade individual e a criação da realidade coletiva do planeta inteiro, né? Então existe essa questão que muitos chamam de consciência coletiva, ou inconsciente coletivo, é essa criação da realidade que
faz parte da nossa cocriação, da nossa consciência, estando aqui ou observando ou não. Todos criam a sua realidade, todos cocriam a sua realidade segundo a segundo, e quem não está vibrando nessa realidade não cria e cria outras realidades. Quem está em outras dimensões, em presente, passado e futuro alterados, criam-se outras realidades. Por isso que outras dimensões são outras realidades. E apenas isso, é apenas frequência. Outras dimensões são apenas outras frequências. Não tem segredo nenhum. Uma coisinha que eu já falei aqui, tem um vídeo anterior aqui que a gente já falou bastante sobre entrelaçamento quântico, até numa live que a gente falou agora há pouco tempo atrás. O entrelaçamento quântico é você saber que todos somos energias, todos nos conectamos ou nos expelimos, atração ou retração. Então, a gente, como somos energia pura, existe essa conexão que cria-se um entrelaçamento quântico, ou seja, é uma conexão instantânea, sugerindo que quando você toca ou tem alguma relação com alguém ou alguma coisa, quando você toca, um comprimento de mão, por exemplo, é uma relação de entrelaçamento quântico. Essas partículas estão conectadas. De alguma forma, essa energia está conectada e essa energia vai ressoar com você ou não, ou com outra pessoa ou não, mas de alguma forma vocês estão conectados. É lógico, se não houver uma conexão tão íntima assim, mas não estou dizendo íntima de relação, mais próxima ao detox, não vai acontecer um entrelaçamento quântico, digamos assim. Mas, por exemplo, um toquinho no ombro, esses toques de gatilhos que são aplicados tanto na PNL quanto na hipnose, são uma forma de entrelaçamento quântico. Um exemplo bem bobinho, mas irmãos gêmeos que têm conexões quando sentem alguma coisa do outro, é um certo tipo de conexão quântica, de entrelaçamento quântico. Ou quando uma mãe sente que um filho está precisando de uma ajuda, ou está passando por alguma necessidade, ou está, sei lá, por outro lado está muito feliz, ela sente também. Então essa conexão de mãe e filho é um entrelaçamento quântico, não tem segredo nenhum. Não esquecer também que cada consciência, né, ela percebe a realidade de uma maneira. Então sempre existe essa frase que a gente sempre fala por aqui: a sua realidade não é a minha realidade. A sua realidade é a sua e a minha é a minha. Cada um tem sua realidade, porém cada um cocria a sua realidade individual, como a gente já falou, e cada um cocria a sua realidade coletiva. Por isso existe a realidade subjetiva, que é essa realidade que a gente cria por nós indivíduos e por nós coletividade. Porém, cada um percebe a realidade da maneira que percebe, ou que faz parte dessa frequência desta realidade. Tem pessoas que não fazem parte dessa frequência, dessa realidade, e não percebem muitas coisas. No meu livro O Mundo Está Chipado, no capítulo 5, eu dou um exemplo de como se você pegasse uma pessoa vulnerável na rua, levasse ela num banquete de um castelo. O que aquela pessoa vai perceber ali naquele banquete, né? Todo aquele monte de comida, uma variedade imensa de comida. O que essa pessoa que está vulnerável vai perceber ali naquele monte de comida? Acho que ele vai perceber, no máximo, coisas que ele já conhece, já tem na consciência dele, como um arroz, uma batata frita, um feijão. Ele vai conhecer estes objetos dentro de um banquete enorme, de um castelo, sei lá. Então, a realidade dele vai até tal limite ali. Mas porque ele mesmo está sugerindo para ele mesmo que ele fique nessa realidade. Se você consegue ultrapassar, expandir a sua consciência e ir para outras realidades, melhor ainda. O colapso da função de onda, a gente já falou aqui também em várias outras lives. Na verdade, o colapso da função de onda é um nome bonito para se dizer cocriação da sua realidade. Colapso da função de onda é cocriar a sua realidade. É tudo que vem em forma de onda, você cocria a sua realidade em matéria. Manifesta a matéria através de toda a onda de pensamentos, de possibilidades, de sonhos que você tem. Então, esse colapso da função de onda, na verdade, é você cocriar sua realidade através dessa onda de pensamentos, essa onda de informações que você deseja
criar para a sua realidade e manifestar na sua realidade. Isso se chama colapso da função de onda. É só um nome bonito dentro da questão científica, que é, na verdade, o que aconteceu, né? Que são as possibilidades, 1000 possibilidades, bilhões de possibilidades que existem. E quando você cria uma realidade para você, você define que esta é a sua realidade, ou seja, você colapsou a função de onda para a sua realidade. Algumas coisas mais relacionadas à física quântica e mecânica quântica estão relacionadas mais à questão do livre-arbítrio, de saber escolher as suas coisas, de saber moldar o universo à sua vontade, à nossa volta, né? Então essas questões mais filosóficas fazem parte de você saber que existem milhões de possibilidades, que passam 76 mil pensamentos diários na sua cabecinha aqui, e um desses pensamentos vai fazer com que tudo se torne realidade na sua vida. Queira ou não queira, goste ou não goste, consciente ou inconscientemente. Aí você que tem que decidir se vai ser bom para você ou não. E você que é o cara que deve ser responsável por essa cocriação dessa realidade. Sim, você é o responsável pela essa cocriação de realidade e você tem que assumir essa responsabilidade, criando coisas ruins ou criando coisas boas. Você quem decide, ok? Beleza, pessoal? Esse foi só mais um videozinho rapidinho, só para tentar explicar mais ou menos como que é a questão da mecânica quântica em relação à física quântica. Física quântica são as equações, vamos dizer assim, de uma forma bem didática e bem bobinha, tá? Física quântica são as equações que você vê naqueles quadros que criam objetos, criam toda essa aparelhagem eletrônica que existe no planeta, e a mecânica quântica acaba chegando nessa questão mais espiritual, mais pessoal, mais de desenvolvimento consciencial de quem você é e o que você está fazendo aqui, ok? Beleza? Se precisar, assista mais vídeos aqui nos nossos canais. A gente também tem aquele canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space, e acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, que é a maioria delas, @quantumdocs. Ok? Eu sou o André Wormsbecker, fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, pessoal, até a próxima!